Oi gente, meu nome é João. Vamos começar mais uma aula aqui de teoria das estruturas. E hoje eu vou falar para vocês sobre o teorema de Castigliano. Então, vamos lá. Para falar sobre o teorema de Castigliano, primeiramente a gente tem que definir dois conceitos importantes, que vai ser o de trabalho interno e o de trabalho externo. Mas por que isso é importante? Bom, vamos supor uma estrutura qualquer, como essa daqui, ó. Uma estrutura isostática. A gente vê que as reações, sim, a gente tem uma, duas, três reações, são três equações de equilíbrio, então o número de equações de equilíbrio é a mesma do número de reações. Então é uma estrutura isostática. E a gente tem ela carregada com as seguintes forças: P1, P2, Pi até Pn. E essas forças causam a seguinte deformação nessa estrutura. Deformação 1, deformação 2, deformação e deformação N. Assumindo que essa estrutura é elástica, então ela pode ser deformada. Assumindo que essa estrutura está em equilíbrio, nós temos a seguinte premissa: o somatório dos trabalhos externos vai ser igual ao somatório dos trabalhos internos. O que isso quer dizer para a gente? Que o somatório do trabalho realizado pelas cargas e das reações de apoio é igual ao trabalho realizado pelos esforços simples, que é aquele normal, cortante, momento fletor e momento torsor. Então, assumindo isso, nós teremos aqui, a fim de organização, definir como 1 e 2. A gente vai definir, então, o trabalho das forças externas primeiro. Então aqui a gente tem que o trabalho de uma força qualquer, Pi, vai ser igual a integral de 0 até Pi da força pelo deslocamento que ela causa. Isso aqui vai ser integral de 0 até Pi de P vezes K dP. Aqui, essa transformação de ds para kdp é por causa desse gráfico aqui, da força pelo deslocamento. Que a gente tem aqui o gráfico do trabalho. Trabalho dependente é uma função da força pelo deslocamento. Então, se a gente tem o gráfico aqui da força e do deslocamento que ela causa, isso aqui seria a linha da função trabalho. Aí aqui juntando esses dois, se eu tenho PI aqui, eu tenho ΔI aqui, a função do delta seria uma constante K vezes o P. E aí, se eu pegar um pedacinho infinitesimal aqui do P e do deslocamento,
Esse aqui seria meu ΔP. Delta não, deformado, né? Esqueci o nome dessa letra grega. Mas seria o pedaço infinitesimal P. E o pedaço infinitesimal da deformação, a gente consegue extrapolar essa relação aqui para o pedacinho da deformação igual a K vezes o pedacinho da força. E aí essa relação vem para cá. Isso aqui dá pra gente que K vezes Pi ao quadrado sobre 2 é igual ao trabalho da força Pi. Isso aqui é resolvendo a integral. Seria a integral de 0 até Pi de PdP. E o K vai para fora. A ideia é isso aqui. E aí, usando de novo essa relação aqui do grafo, a gente tem também que P vai ser igual a deformação sobre uma constante K. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode falar que o K vezes o PI vezes isso aqui, deformação I sobre K sobre 2, é igual ao trabalho de I. Então, a gente corta esse K, a gente fica que o trabalho de I vai ser igual a PI vezes ΔI sobre 2. Isso aqui também é conhecido como teorema de Clapeyron. Esses nomes não são lá tão importantes, mas é bom lembrar para se alguém falar isso, vocês já saberem dessas equações aqui. E aí, para o nosso caso, o princípio da superposição é válido. Então, o trabalho de todas as forças internas vai ser o somatório de I igual a 1 até N de 1 sobre 2 vezes PI vezes a deformação desse PI. Essa daqui é a nossa primeira equação do trabalho. E agora, a gente vai para o trabalho das forças internas. Ok. Então a gente sabe que os esforços internos, normal, cortante, momento fletor e torsor, eles produzem deformações em suas respectivas direções. Isso dá pra gente que a deformação da normal vai ser igual a normal dx sobre a deformação da cortante vai ser igual a um x vezes v, que é a cortante, dx sobre GA. A nossa deformação do momento vai ser m dx sobre EI. E a deformação do torsor vai ser torsor dx sobre GJ polar. Usando o teorema de Clapeyron, que a gente viu nos trabalhos das forças externas, a gente tem que o du vai ser igual a 1 sobre 2 vezes
o momento vezes a deformação do momento, mais 1 sobre 2 vezes a normal vezes a deformação da normal, mais 1 sobre 2 vezes a cortante vezes a deformação da cortante, mais 1 sobre 2 vezes t vezes a deformação do torsor. Isso aqui eu estou derivando dos dois lados, que seria que o trabalho é igual a m θ sobre 2 mais... Aí deriva dos dois, fica derivada do trabalho de um lado, que também é derivada da energia real de deformação, e do outro lado ficam essas derivadas aqui, só para vocês saberem o que está acontecendo. Mas é o mesmo teorema, é aquela mesma equaçãozinha lá. E aí a partir daqui eu substituindo essas deformações aqui pelas deformações que a gente tem ali em cima, vou ver agora aqui que está errado. A gente vai ter a seguinte equação, depois de reintegrar de novo, seria U é igual a 1 sobre 2 de termo comum, aí ele sai de todas e vai para frente, e aí seria a integral do comprimento do momento ao quadrado vezes dx sobre A mais a integral no comprimento de n ao quadrado dx sobre A, aqui é I, foi mal, que vai ser a integral no comprimento de x vezes a cortante dx sobre GA, e aqui vai ser a integral no comprimento do torsor ao quadrado dx sobre GJ polar, que é o quadrado também. Fecha parênteses. Essa daqui vai ser a nossa segunda equação do trabalho. Nesse caso aqui seria a nossa equação da energia real de deformação dos esforços internos. E aí, com essas duas equações, acho que eu vou passar para outra parte, senão vai ficar muito bagunçado. Com essas duas equações, então, com I, a gente pode definir os dois teoremas de Castigliano, que seria o primeiro teorema. Eu vou enunciar, porque se eu for escrever, eu vou ficar 10 minutos escrevendo aqui e não vai fazer muita diferença. Esse texto tem na maioria dos livros, o que eu estou olhando é o do Sussekind. Então, o primeiro teorema é que a derivada parcial da energia real de deformação em relação a uma das cargas aplicadas é igual à deformação elástica segundo a direção dessa carga. Então, o que isso quer dizer para a gente matematicamente? A derivada parcial da energia real de deformação em relação a uma carga PI vai ser igual à deformação elástica segundo a direção dessa carga. Então, a gente tem aqui esse aqui, eu estou só passando desse aqui para esse aqui para botar a equação, que seria aquele somatório de 1 sobre 2 vezes K vezes P ao quadrado. Isso aqui eu estou revertendo para antes de fazer aquela troca por causa da função, que é mais interessante na função de PI aqui para a gente primeiro. Que aí a gente já tirando ele da derivada,
Esse 2 aqui cai para frente, corta com esse 2, aqui fica KPI. Só que lembrando que PI também é igual a deformação de I sobre K, a gente corta esse com esse e a gente fica com a deformação. Aí está aqui o texto do teorema, que seria a derivada parcial da energia real. Eita. Derivada parcial. Que coisa. A derivada parcial da energia real de deformação em relação a uma das cargas, seria esse termo aqui, é igual à deformação elástica segundo a direção dessa carga, que é esse termo aqui. Então está provado o teorema. Os dois teoremas são assim, eles são instantaneamente demonstráveis pelas duas equações que a gente achou. O segundo teorema é enunciado da seguinte maneira: a derivada parcial da energia real de deformação em relação à deformação elástica segundo a direção de uma das cargas aplicadas é igual ao valor dessa carga. Então, representando mais uma vez matematicamente, a derivada parcial da energia real de deformação em relação à deformação elástica seria essa aqui, segundo a direção de uma das cargas aplicadas, é igual ao valor dessa carga. Então, isso dá pra gente, de novo, isso aqui, isso vai ser igual... Falar ao mesmo tempo que eu escrevo ainda é um desafio para mim. T ao quadrado sobre 2K. Isso aqui é porque a gente transformou esses dois PI em DI sobre K e DI sobre K. E cortou um K, ficou a deformação ao quadrado sobre K vezes 1 sobre 2. Aí virou esse termo aqui. Isso aqui dá pra gente o seguinte: como é a derivada desse termo aqui, o 2 cai para cá, corta com esse 2, a gente fica deformação I sobre K. Trocando a deformação I pelo aquele mesmo gráfico da função do trabalho lá, a gente fica que DI é igual a P vezes K. Aí a gente corta esse K com esse K e a gente fica que isso aqui é igual a PI. Então, mais uma vez, instantaneamente demonstrado. Derivada parcial da energia real de deformação em relação à deformação plástica segundo a direção de uma das cargas aplicadas, essa daqui, é igual ao valor dessa carga. Isso aqui. Então, esses são os dois teoremas de Castiglione. Ah, tá bom. Mas para que isso aqui é útil? Então, o teorema de Castiglione ele permite o cálculo da deformação em estruturas devidas ao carregamento externo, mas não permite o cálculo, isso é importante, devidas às variações térmicas, recálculos e modificações impostas à estrutura durante a montagem. Ou seja, ele é útil para resolver os problemas em que a deformação é só por causa de carregamento. Vou botar um exemplo aqui. Supondo que a gente tenha a seguinte estrutura. Esse vai ser um exemplo mais simplificado para demonstrar para vocês a aplicação. Só que vai ser uma aplicação generalizada. Para qualquer problema que seguir esse tipo de raciocínio, ele pode ser usado. Então a gente tem que o x vem daqui para cá, do A até o B, o comprimento total é L. Então, primeira coisa que a gente vai querer saber.
Qual é o DA? A deformação no ponto A, aqui. Então, para a gente saber isso, como não tem uma força específica aqui no ponto A, e a gente precisa de uma força para usar aquelas equações, a gente vai fazer o quê? A gente vai assumir... Vou botar mais aqui embaixo. A gente vai assumir a existência de uma força PA, além da força distribuída, no ponto que a gente quer calcular. Então a gente tem essa aqui, a força distribuída Qzinho, e a força pontual PA. E aí a gente vai calcular o momento em função de x para essas duas forças. Então a gente tem aqui o momento em função de x. Quando x vai crescendo para cá, a gente vai ter que o momento vai ser menos PA, porque ele está no sentido oposto ao sentido positivo. O sentido positivo é para cá, para cá, esse é o sentido positivo. Regra na mão direita. Então a gente vai ter que vai ser menos PA vezes o x menos o Q vezes o x sobre 2, que seria a carga vezes o ponto de aplicação, a distância até o ponto de aplicação, que é o braço de alavanca. Seguindo isso, a gente teria pela nossa equação 1 ou 2. Que o trabalho desse momento seria 1 sobre 2 vezes a integral de 0 até L do nosso momento de x ao quadrado dx sobre E. A gente está desconsiderando normal, cortante e torsor. Torsor porque isso aqui é uma estrutura plana, então não tem torsor. E a normal e a cortante é porque são parcelas desprezíveis com relação à deformação causada pelo momento. O momento é tipo 95% do total, então dá para ignorar a normal e a cortante, para finalidade de facilitar o cálculo. Na maioria das vezes vai ser isso, a não ser que o enunciado explicite que quer que você calcule junto com a deformação da normal também. Essa integral aqui vai ficar 1 sobre 2, integral de 0 até L, de menos PA vezes x, menos Q vezes x ao quadrado sobre 2 ao quadrado dx, dividido por aí. Com o catatão de integral. Resolvendo essa integral, nós teremos o seguinte: o trabalho vai ser igual a 1 sobre 2 vezes EI. O EI pode sair porque ele não é função de nenhum termo integrado. E a integral vai ficar isso aqui. L a quinta vezes Q ao quadrado dividido por 20, mais L a quarta vezes PA vezes Q sobre 4, mais L ao cubo vezes PA ao quadrado sobre 3, fecha parênteses. Esse aqui é o nosso termo que a gente vai ter que tirar a derivada parcial depois. Então, o que a gente quer agora? A gente quer a deformação. Então, a deformação é o quê? Deformação é a derivada parcial da energia real de deformação em função da força que causa ela. Então, a nossa derivada parcial dessa função em função de PA, isso aqui vai embora, porque não tem PA. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, esse azulzinho. Isso aqui vai embora porque não tem PA.
esse PA vai embora, vira 1. Esse 2 cai aqui pra frente, fica 2PA. Não, cai aqui pra frente não, cai aqui pra baixo, 2 vezes 3. Então nossa função vai ficar 1 sobre 2 vezes EI calma que meu rascunho aqui tá me confundindo mais do que me ajudando. Vou fazer isso aqui devagar. Tá. 1 sobre 2 EI vezes 0, que a gente assume que já tem um EI elevado a 0 e o 0 cai para frente e fica 0, mais L a quarta vezes 1 vezes P elevado a 0 vezes Q sobre 4 mais L ao cubo vezes 2 vezes PA elevado a 1 sobre 3. Ok, tá. Isso aqui vai ficar L a quarta vezes Q dividido por 8 é I mais L ao cubo vezes 2 vezes PA sobre 2 vezes 3 vezes EI. Corta 2 com 2. Vai ficar L 3 vezes PA sobre 3 EI. Só que é o seguinte, lembra que esse PA não existe, a gente que inventou ele? Então depois de fazer a derivada parcial disso aqui, a gente coloca que PA é igual a 0. E aí isso vai dar nosso valor real dessa equação. Como PA é igual a 0, esse termo aqui vai embora. E a nossa... isso aqui é igual a deformação no ponto A. Então a nossa deformação no ponto A vai ser igual a L a quarta vezes Q sobre 8 EI. Esse valor aqui, para vocês conferirem se está certo ou não, dá para olhar naquela tabela das deformações, que vocês vão conhecer muito profundamente nesse curso. Vai ser basicamente automático depois que vocês decorarem. Mas esse valor aqui é conferível. Dá para vocês olharem depois ver se está certo. E esse procedimento que eu fiz aqui, ele é geral. Sempre que a gente deseja calcular, aplicando o teorema de Castigliano, uma deformação que não seja na direção de uma das cargas aplicadas à estrutura, a gente cria uma carga fictícia no ponto e na direção que a gente deseja calcular, e depois de realizar todos os cálculos e depois de tirar a derivada parcial, a gente iguala essa carga fictícia a 0 e a gente obtém a solução do problema. Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.